Agradeço a Tainá que me fez essa solicitação para comentar sobre a ideia de beleza. Vale ressaltar que esse é um dos temas mais antigos de toda a filosofia, podemos dizer assim, e que ecoa até hoje na história da humanidade. Todos os padrões das ciências ou pseudociências ligadas à arte, de um modo geral, seja ela as três principais, pintura, escultura, arquitetura, mas todas as demais artes, que vai do cinema à moda, por exemplo, né? Todas discutem a questão da beleza. E uma pergunta fundamental que surge é: de onde vem essa ideia de beleza? Bom, vale ressaltar que até o século XVIII isso não era discutido como uma entidade autônoma, quer dizer, como um conceito a priorístico. Até o século XVIII, a beleza era tratada pela poética. Eu estou falando basicamente mesmo da poética aristotélica. E isso quer dizer o seguinte: eles tratavam a beleza como uma manifestação de outras atitudes, digamos assim. Por exemplo, aquela ideia de beleza ligada a um objeto estético, que é algo que a gente comumente discute hoje em dia, né? Por exemplo, aquela pessoa bela. Isso não se discutia. Quando é que uma pessoa seria bela até o século XVIII? Portanto, na poética, nós podemos identificar 5 pontos principais para definir algo, quando esse algo é belo. O que diz o nosso dicionário de filosofia do Nicola Abaniano? Ele exemplifica os seguintes pontos. O primeiro ponto quer dizer o seguinte: o belo, ele existe enquanto manifestação do bem. Quer dizer o seguinte, está muito bem tratado no próprio Banquete do Platão. Quando você faz algo para o bem das pessoas, quando esse ato que você fizer seja um ato de viés emocional ou prático para o bem das pessoas, você está se tornando uma pessoa bela. O segundo é como manifestação da verdade. Supondo, obviamente, que a verdade é algo discutível a partir também do século XVII, mas até então, eu estou falando de toda a história da humanidade, principalmente a partir da cultura greco-romana até fins do século XVII, portanto até o final do Barroco. Isso está muito relacionado até com a nossa ideia de universo. O belo é quando você é verdadeiro, portanto defender a verdade é belo. Você se torna, portanto, a pessoa bela na medida em que você defende e prega a verdade. Terceiro ponto é como manifestação de uma simetria. E vale apenas ressaltar que a simetria não é como nós pensamos hoje em dia, né? Aplicamos muito bem esse termo na atualidade como o que tem de um lado é o que tem de outro lado. Mas não é, a simetria enquanto conceito não é apenas isso. Ela antecede isso. A simetria quer dizer a aplicação das proporções da natureza. É nesse sentido já que eu pego a carona e digo que o que comumente nós entendemos como belo é aquilo que é comum na natureza, produto de uma evolução biológica, né? Portanto, as pessoas que não são tão altas ou tão baixas, elas tendem a ser consideradas mais belas, ou até melhor, elas têm proporções mais presentes na natureza. Aquela velha linguagem áurea, né? A proporção áurea que os antigos gregos aplicavam, e isso foi se manifestando depois para a arquitetura, a escultura, a pintura e as demais artes. Chega hoje, por exemplo, na moda, né? Ao cinema também, por exemplo. O quinto ponto o quarto ponto quer dizer que a beleza deve existir como perfeição sensível. Portanto, a sua capacidade e a sua sensibilidade está relacionada à beleza. Quanto mais sensível, isso, portanto, está relacionado a conceitos como metis, a sua capacidade de compreensão das coisas. Quanto mais metis você tiver, mais belo, portanto, você se torna. Por isso o culto tão grande ao conhecimento filosófico, né? Isso é uma coisa muito importante.
E, por fim, é a beleza como perfeição expressiva, mas não como expressão de uma fisionomia, por exemplo, mas como capacidade de expressar. Isso está relacionado a uma virtude aristotélica, inclusive, que é não basta você conhecer as coisas, mas você precisa saber expressá-la, conhecê-la, manifestá-la, passar para o outro. A primeira questão, portanto, sobre beleza, eu acho que nós concluímos, baseado exatamente nos 5 pontos defendidos pela poética aristotélica. Obrigado.